Acabou de jantar. Por que saiu? Perguntou por mim. Não sabe o que perguntou? Nós não vamos continuar esse assunto mais. Ele me honrou recentemente. E cumpriu opiniões de ouro de todo tipo de gente que devo usar enquanto o brilho ainda não gastou, não jogar fora. A esperança que vestiu estava bêbada. Cochilou desde então. E agora acordou para ver verde de ressaca o quanto exagerou. Para mim, seu amor de hoje em diante é assim. Tem medo de ser igual ao seu desejo na sua coragem e ação. Quer ter aquilo que é achornamento da vida e viver um covarde na própria opinião, deixando não ouso acompanhar o que queria, tentando pegar peixe sem molhar as patas como o gato do ditado. Não fala mais. Ouso fazer o que um homem deve fazer. Não é homem quem faz mal. Então qual animal te fez contar essa iniciativa para mim? Você era um homem quando ousava fazer. Então ser mais do que já foi seria muito mais um homem. Nem hora nem lugar se ajustavam. Porém ambos você criaria. Se criaram por si só. E a precisão dos dois é que vai te destruir. Já amamentei. E sei como é torcemar nos meus peitos o bebê. Eu iria enquanto ele sorrisse para mim. Tirar o mamilo da sua boca sem dentes. E arrebentar seus miolos, como você tivesse jurado fazer. E se falhar? Falhar? É só apertar a sua coragem até o fim. Não vamos falhar. Quando Duncan dormir. Porque bem logo a jornada dura do dia vai chamar. Vou com vinho e festa dominar tantos guardas que dormem no quarto do rei, que a memória que pro cérebro uma guardiã vai ser vapor. E o recipiente da razão só alambique. Quando dormirem feito porcos, natureza encharcada num sono mortal. O que eu e você não vamos poder fazer com Duncan defeso? O que não impor as esponjas de guarda que vão ter a culpa do nosso abate? Tenha filhos homens só. Porque sua alma valente deve forjar nada além de machos. Não vão todos pensar quando marcarmos com sangue o sono dos dois dentro do quarto e usarmos seus próprios punhais que eles fizeram? Quem ousaria discordar se vamos rugir nosso choro e dor quando ele morrer? Já decidi. E tensionei toda a parte do corpo para essa ação feroz. Vamos. Escondo engano os tempos com melhor feição. O falso rosto esconde um falso coração. Boa noite, gente. Primeiro, aplausos a esses dois que não estão ouvindo nosso aplauso. Também, gente, podem aparecer se quiserem. Obrigado, Malu, pelos aplausos do Emoticon. Mas agora está liberado para aparecerem, para não deixarem o unmute, né? E tudo mais. Primeiro, antes da gente começar o bate-papo com eles, esperar também o Antônio chegar para, de repente, a gente aplaudir de novo aí isso. Eu mesmo não conheço muito texto, né? É o texto Macbeth de William Shakespeare, então alguém pode ter chegado boiando no meio dessa cena e é um pouco do que eles podem falar aqui com a gente. Então, antes de convidá-los para falar um pouco do projeto, eu quero dizer que eu estou muito contente de ter essa performance, que tanto atuada quanto dirigida pelo Antônio Ventura, porque o Antônio ele foi
teve uma performance também no nosso primeiro festival lá em 2017. Então, muito legal tê-lo de volta aqui. Achei que eles iam demorar um pouco mais para aparecer, então vou dar só um pitacozinho aqui no projeto do Corações Remotos. O Corações Remotos, o Antônio vai falar melhor depois, mas é um projeto que, na verdade, até onde eu sei, surgiu esse ano, né? Pelo menos ele estreou na internet mesmo esse ano, no YouTube. Durante 4 semanas, toda segunda-feira, saía um pequeno vídeo como esse que a gente acabou de ver, a performance, no caso, ao vivo, por eles. Lá no YouTube já era pré-gravado, de casais de Shakespeare. Então, foi muito interessante a gente trazer por ecrã que seria um extra, né? Além dos 4 que já estão na internet disponíveis, vocês podem checar depois, eu posso procurar e botar o link aqui também para vocês. Mas ter ela aqui ao vivo e adicionando para esse catálogo deles do Projeto Corações Remotos, mais um casal shakespeariano aí, e que venham outros, se fizer sentido. E, primeiramente, aplaudir os dois aqui, que eu aplaudi quando vocês saíram. Quem tiver pergunta também pode falar, e aí a ordem que vocês quiserem aí, comentar de repente um pouco do projeto, um pouco do processo, um bate-papo bem solto, gente. Obrigado. Então, é mais ou menos isso, né? O projeto ele começou com uma vontade muito grande minha de continuar produzindo. Eu sou um workaholic completo e sempre tive essa paixão imensa por Shakespeare, e eu achei que pudesse ser o caminho para começar a investigar um pouco como é que a gente podia fazer teatro nesse momento em que ainda não estava dando para a gente se encontrar. Eu tinha um pouquinho de experiência, porque eu e a Natália, a gente já estava trabalhando junto, a gente montou efetivamente uma valsa número 6 do Nelson, que foi toda ensaiada assim à distância. Então a gente já tinha um pouquinho esse traquejo da tecnologia, aos trancos e barrancos, mas a gente conseguiu, até a gente levou em cartaz mesmo, assim, presencial, mas foi todo ensaiado à distância. E também é uma parte de uma pesquisa a longo prazo, tem uma ideia que eu tenho de ópera feita dessa forma, inclusive foi feita já por outras pessoas, tem uma direção da Juliana Santos agora para o Festival Amazonas de Ópera. E aí eu achei que pudesse ser ali uma coisa intermediária, né? Que é mais do que um ensaio, mas também não tem todas as demandas técnicas que o teatro com música exige. E, bom, Shakespeare é um universo, né? Eu costumo dizer que se você quer falar de qualquer tema, é só você procurar que numa daquelas 37, 38, 39, 40, dependendo do estudioso, peças, você vai achar. E a gente acabou optando pelo amor porque é talvez o sentimento que exija mais essa copresença. E surgiu a partir dos 4 grandes casais trágicos, né? Romeu e Julieta, Otelo e Desdémona, Ofélia e Hamlet, e o Marco Antônio e a Cleópatra. Quando veio o convite para a gente apresentar aqui, né? Primeiro já teve o susto do ser ao vivo, porque é tudo pré-gravado, né, no outro projeto, a gente, que é o mesmo projeto, né, no final das contas, mas assim, digamos, nos capítulos anteriores, mas a gente tinha essa preocupação de ser sempre muito teatral. Os ensaios a gente fazia com tempo de resposta, realmente todo mundo ali ensaiando junto. Foi uma loucura que eu agradeço muito ao pessoal que topou, mas acabou que o produto final foi pré-editado, até porque muitas vezes as pessoas tinham horários bastante diferentes, então a gente tinha um produto mais cinematográfico, mais com cara de filme do que realmente com cara de performance. Esse foi o primeiro susto. O segundo era para onde ir, né? Porque esses 4 casais são os casais do Shakespeare que são consideradas as grandes histórias de amor dentro do cânone, né? Pelo menos amor... Quando eu falo amor aqui, gente, é sempre amor no sentido romântico da coisa, tá? A gente poderia pensar em Lear e Cordélia, mas aí seria uma outra coisa. E aí veio essa coisa dos Macbeths, porque é um casal que sempre me interessou muito.
porque é essa perversão do sentimento amoroso, né? Eles são um puta power couple, né? Tipo, eles conseguem tudo que eles querem, mas a que custo, né? Eu acho muito interessante quando a gente chega ali no começo do terceiro ato, que o Shakespeare ele começa a dar dicas que a própria relação dele está sendo destruída pelo poder. Se no começo a gente tem uma cena como essa, ato 1, cena 7, que a Lady vira e diz, meu filho, vamos, a gente tem cenas como, se não me engano, é ato 1, cena 2, desculpa, ato 3, cena 2, a Lady pergunta, mas o que está vendo? Você tá aí quieto, você não fala, só anda pelos cantos. Ele diz, não, vou fazer uma coisa aí, depois eu te conto. E acaba nunca contando. Então, eu fico pensando até que ponto essa separação desse casal, tão sintonizado, mesmo que de uma forma perversa, também não influi para a tragédia deles, também não influi para a gente ter essa lei de quebrada que a gente tem no final da peça, andando durante a noite limpando manchas imaginárias de sangue nas mãos. Será que ela teria chegado nesse extremo se ela tivesse alguém para apoiar ela como ela tinha no começo? Será que Macbeth tomaria todas as decisões erradas que ele toma ao longo da peça se ele ainda contasse com o apoio da Lady? Isso era uma coisa que a gente queria investigar, né? Sair um pouco desses casais saudáveis e ir para um casal que é ele próprio a essência do mal, né? Muito interessante você trazer, você realmente se abrir para fazer um outro casal, né? Pensando que os outros, né, seriam esses mais icônicos, e pensar, talvez, fugir um pouco dessa ideia do amor que você tinha proposto para o projeto antes. Então, agradeço aí você ter trazido isso para a gente poder realizar isso dentro do ecrã. Então, uma pergunta aí, se obviamente não precisa nem responder se tiver resposta, se pensa, né, em usar até as comédias, né, Shakespeare ou não, né, se o conceito não permite isso ou o que for, mas uma outra pergunta. De repente, eu vi um pouco da Natália, já que é uma companheira sua de atuação, né, de você de trabalho com ela já há um tempo, perguntar para ela, de repente falar um pouquinho se ela quiser, ela sumiu. É... a questão do processo, né? A gente repete muito nas mesas e já há mais de um ano esses processos e tudo em casa, tudo distante, mas é sempre interessante talvez ver esses outros lados e pensando numa coisa que realmente, pelo menos dentro do ecrã, óbvio que a gente tem filmes com atores e que são gravados também antes ou durante a pandemia, né? Esse ano mesmo temos filmes com atores, né? O ecrã não tem filme só sem ator. Então, como é que foi esse processo, pensando também nesse lado, talvez, do teatro, né? Do espetáculo? A gente até criou uma mise-en-scène aqui, pré-espetáculo, falando terceiro sinal, botei sinal ali no YouTube para a gente começar, talvez, a brincar com esse espaço também do teatro aqui. Não, porque eu acho que essa parte do processo foi algo muito, muito novo, né? Eu estou trabalhando com o Antônio, não foi depois da pandemia que a gente resolveu trabalhar. A gente resolveu trabalhar antes da pandemia com a Valsa, né? Que é a nossa peça que está rodando. E simplesmente houve a pandemia. Depois a gente ensaiou um mês presencialmente, houve a pandemia e isso foi quebrado, né? Esses sinais que são tão claros para o teatro, que é o da presença, que é o do olhar, o olhar atento, né? Que olhar atento, então, virou o olhar atento através de uma tela. Então, existe uma mídia ali, né? Entre o diretor e a atriz, uma mídia que pode dificultar, e na maioria das vezes dificulta bastante. E não foi nem um pouco fácil essa adaptação, sabe? Não foi orgânico, foi totalmente anti-orgânico, antinatural. Se passa, né, é uma solidão já muito grande fazer, por exemplo, um monólogo. E aí você tem a figura do diretor ali como a figura de alguém para se apoiar, e essa pessoa não está ali fisicamente para você, né? Então, a Valsa, ela meio que preparou a gente para todos esses projetos que acabaram surgindo durante a pandemia, como o Corações Remotos, sabe? Porque quando o Antônio
pensou, né, idealizou Corações Remotos, a gente já estava nessa perspectiva de ensaio à distância, né? E aí a gente já sabia também o que dava certo e o que dava errado. E olha, muita coisa dá errado, né, nesses ensaios, sabe? Então a gente já foi com essa noção do tipo, olha, tem que ficar atento ao Zoom, porque o Zoom pode cair. E aí, se o Zoom cair, você faz toda a peça, você passa a peça inteira e a pessoa não viu. Já aconteceu. A gente passar 40 minutos eu fazendo, deixei lá a câmera ligada para o Antônio anotar, e no final das contas não existia mais Antônio, o Antônio me perdeu há muito tempo atrás, então a gente acabou ficando calejado com isso, e acho que essa experiência da valsa ajudou muito no Corações, nessa primeira parte do Corações que o Antônio falou, né, dos vídeos serem gravados, editados. Eu acho que agora a gente passa por uma outra esfera, que é do online ao vivo, né? Eu acredito que essa esfera a gente ainda não tinha passado, a gente não tinha experienciado juntos. E se tem uma coisa que dá uma diferença, acredito eu, né, desse online ao vivo para o ao vivo, enfim, para o gravado, é que a tecnologia ela pode ser muito algo que possa, de alguma forma, interromper o fluxo, né? Interromper o fluxo, seja por o microfone desmutado, a internet cair, então rompe o fluxo. E quando rompe esse fluxo, né, você fica se perguntando, cara, mas é ao vivo, mas a gente está lidando com o aparelho, mas tem pessoas assistindo, então como é que faz gerar isso, né? Como se livra dessas situações que no teatro a gente conseguiria se livrar de uma forma, acho que mais orgânica, né? Mais, enfim, corriqueira ali. Então, para mim, esse processo, por exemplo, de agora, foi realmente um aprendizado de como lidar com o imprevisto tecnológico. Eu acho que é um grande aprendizado. E eu acho que tem uma questão aí, no que você falou no final, né, do como a gente se livra, né? Tem coisas que a gente tem muito como dada no teatro, como dadas, né? Tanto em termos de código quanto em termos de solução, que na verdade não são, né? Que na verdade foram séculos e séculos de ofício teatral que foram gerando e que a gente assim entra e no nosso primeiro contato com curso de teatro na infância a gente já sabe, esqueceu o texto, tenta levar através daquilo que você falou. Dica que o diretor não segue, né? Porque errou aqui o texto e corrigiu. Mas, enfim, e a gente ainda não tem isso no teatro virtual, né? Se é que dá para a gente chamar de teatro virtual, né? Acho que a gente ainda não tem nenhuma forma. A gente está explorando, né? Quando eu digo a gente, não sou eu e a Natália, né? Nós, artistas de teatro. Então, a gente ainda está buscando tanto as ferramentas quanto os códigos. Nem sempre os códigos estão claros, né? É uma discussão que a gente tinha muito durante o Corações, tanto essa versão presencial quanto a versão filmada, onde que eles estão, por que que eles estão separados. Não fazia sentido para mim, não, vamos só assumir que eles estão numa pandemia, como existia na época do Shakespeare, né? A gente não pode se esquecer que algumas das peças dele foram escritas durante os surtos de peste bubônica, mas eu não queria isso. Eu queria que tivesse alguma justificativa ali dentro de por que eles estão separados. Não importa se eles estão numa festa e aí esse cara sumiu do meio da festa e a mulher está tipo, cara, cadê você? Ou se é porque... um exemplo que eu acho muito legal também foi o que a gente fez no Antônio e Cleópatra, que a gente usou uma coisa do texto que a Cleópatra está presa dentro de um monumento, né? Um grande mausoléu que ela ergueu em vida, como a maioria dos reis e rainhas do Egito, e o Marco Antônio ela não pode descer para encontrá-lo, porque se ela descer ela vai ser presa, e ela não pode ser presa, porque se ela é presa ela vai ser humilhada publicamente em Roma. Então a gente pensou, e se eles tivessem celulares? Não precisaria, né? Porque na peça tem uma coisa
que é super difícil de ser encenada sempre, o Marco Antônio é içado até o túmulo e eles se encontram. E nisso Shakespeare ajuda muito a gente, porque o Shakespeare, eu não vou dizer que ele é um proto-Nelson Rodrigues, que ele criou os planos na mesma cena, não é isso, mas o Shakespeare ele trabalhava com um palco dividido em três, né? Você tinha uma sacada, assim, clássico balcão da Julieta, né? Você tinha uma área do palco que ficava ali embaixo, que às vezes tinha uma porta que se abria e revelava um espaço interno. Você tinha a área assim, mais geral do palco, que era rodeada de gente, né? Era um palco que a gente chama de... não lembro qual, a gente chama de palco elizabetano, mas tem um termo técnico para isso, é um palco que ele vai na direção da plateia. Então, o Shakespeare já tem alguns momentos em que os personagens estão juntos e separados. A cena do balcão é um clássico, essa cena de Antônio e Cleópatra é outra, mas em outras a gente não tinha isso dado. A gente não tinha isso dado em Hamlet e Ofélia, e a gente não tinha isso dado em Otelo e Desdémona. O que é muito curioso são justamente nessas cenas que os dois estão no mesmo ambiente que são as cenas de Separação. de separação dentro da relação, né? Porque em todas as Sim. separação, a gente tem Romeu e Julieta tendo que se despedir ao amanhecer, a gente tem Marco Antônio morrendo, indo buscar o último beijo de Cleópatra, mas Otelo e Desdémona estão passando por crises, assim como Hamlet e Ofélia. E aí entra um pouquinho da pimenta, né? Eu digo que, se por um lado esse projeto fala o quanto que a comunicabilidade humana existe apesar de tudo, o quanto essas barreiras que a gente tem entre a gente e que a gente experimenta enquanto artistas nos ensaios também não podem passar para os personagens. Será que se o Otelo e a Desdémona estivessem na mesma sala, eles não iam perceber que aquela história do lenço era uma bobagem? E a gente foi tentando encontrar justificativas para isso, né? Na Ofélia e no Hamlet, que foi outro trabalho da Natália dentro do Corações, a gente partiu um pouco daquela coisa de o casal que está terminando, que não quer se encontrar, então, vou deixar as coisas ali na portaria, tá? E aí isso eu vou tentar linkar com a pergunta que você fez antes, Daniel, sobre o futuro do projeto. Eu Sim. tenho vontade de expandir, não sei ainda se ao vivo, não sei se pré-gravado, isso é uma coisa para se pensar, até porque eu acho que depende de como o mundo vai andar, né? Mas eu acho que tem muitos casais que podem ser explorados. A gente tem, por exemplo, uma coisa que ficou meio no ar quando a gente recebeu o convite de talvez fazer o Troilo e Cressida, que são um casal totalmente desconhecido do Shakespeare. Mas eu acho que sempre nas tragédias, porque eu acho que essa questão da separação e dessa comunicação indireta, desse falar que não é copresença, ele tem uma coisa de um mundo fora dos eixos, para usar a expressão do Hamlet, que é muito característico da tragédia, né? Na comédia, a gente tem situações embaralhadas, mas o mundo, em geral, é estável. Nas tragédias, não. Nas tragédias, a gente tem um rei que usurpou um trono, a gente tem bruxas que predizem uma profecia que leva a um assassinato, você tem guerras civis, em que uma população mata seus irmãos, seus vizinhos. Então, é sempre, principalmente no Shakespeare, eu acho que isso vem desde os gregos, assim, se você for esquadrinhar, isso é uma constante, mas no Shakespeare é praticamente uma regra, né? Essa fragmentação nas relações, ela vem de uma fragmentação da ordem com O maiúsculo, né? Do cosmos, por assim dizer. Então, acho que as tragédias são um ambiente seguro e, bom, são 10, né? Já é uma trabalheira. Ok. Acho que a gente também tem que combinar aí uma análise de adaptações e fala de Shakespeare sua aí, né? Eu sei que você é um estudioso e um apaixonado pelo autor, então muito legal ouvir você falar e ver todos os detalhes e conectar com, de repente, o próprio público e um pouco de mim mesmo. Conheço, vamos dizer, as mais clássicas, né? Então mesmo Cleópatra e Antônio também, não, agora eu já me esqueci ela. Eu já não conhecia quando eu fui ver, né, a cena, mas eu acho interessantíssimo
o modo como essas cenas são pescadas, né? Pelo visto, né? Sempre de separação ou nesse esquema. Ou mesmo assim, sabe? A pessoa chega lá do nada ou conheceu o projeto e vai chegar lá no meio daquela conversa, né? Como você quis propor desse público aqui tá escutando ali essa conversa entre esse casal. Ou mesmo se não for escutando ali numa surdina e sendo cúmplice, simplesmente você pesca aquilo no meio do nada, né? Numa peça, óbvio que você pode se propor que seja só uma cena ali, né? Ou uma sketch dentro de um evento só de sketch, né? Mas você escolher com todo um projeto, né? Pescar cenas, eu acho um recorte super interessante, onde a pessoa pode entender muito daquilo a partir só daquelas cenas, como também pode boiar e fazer as interpretações dela, né? Então, acho que é bem interessante esse recorte. E uma outra coisa também para comentar, primeiro também, gente, se alguém tiver qualquer dúvida ou qualquer coisa, lança no chat, abre aí a conversa. Pensando no que você falou dos espaços, né? O Shakespeare tem espaços, né? 3 espaços ali em cena, né? Como, obviamente, no teatro, cada diretor também, ou até mesmo autores, conseguem transpor e criar espaços em cena de formas diferentes, né? 2 espaços no mesmo palco, onde a gente vê os dois. Mas como isso, pelo menos do que eu vejo, é raro. No cinema, você tem os cortes, né? Você pode cortar. Também raro. No ecrã a gente tem um pouco disso, e alguns, óbvio, outros filmes também tem isso, que é você ter a tela dividida, né? Você ter os 2 lugares ao mesmo tempo, e você vê as 2 imagens dos 2 personagens com um diálogo, para a gente usar, né, o mesmo tipo de texto aqui. Mas muitas vezes você está cortando entre um e outro, você corta entre lugares, enquanto, vamos dizer, no Zoom, a gente tinha 2 lugares ao mesmo tempo, né? Pensando agora, jogando para a tecnologia de volta, né? O como a gente poderia ter, de verdade, 4 imagens aqui rolando, né? Como é que essas peças e eventos online que tratam com pessoas em lugares diferentes, tanto literalmente quanto no contexto da história, a gente vê sempre a ação de todo mundo, né? Isso acho que é uma coisa interessante que é explorada nas outras áreas. Talvez na literatura um pouco explorado, como é que você vai também ler 2 coisas ao mesmo tempo ali, né? Algo a se pensar, talvez. Mas no teatro e no cinema são explorados, mas como acho que a coisa do ao vivo, pelo menos eu já vi mais coisa permitindo esses 2 espaços rolando ao mesmo tempo. Você sempre vê o que está acontecendo nos 2 espaços e assim por diante. Era só um comentário mesmo. Acho que as minhas maiores questões de processo e continuidade foram sanadas. Mas é legal você falar disso, porque o que é muito interessante no texto do Shakespeare é que, como ele escrevia para esse tipo específico de palco, às vezes está muito no próprio texto. Na verdade, o Shakespeare tem isso, né? Tá tudo no texto porque o cara não tinha nada. O cara tinha figurinos legais, porque chamava atenção, isso é uma coisa que a gente tem registro, tinha música e o ator. Peças feitas de dia, homens fazendo mulheres, isso é uma coisa que às vezes as pessoas esquecem, mas assim, era muito difícil fazer a tal da suspensão temporária da incredulidade, né, como a gente costuma chamar, né? Finge que acredita. E como ele já tinha esse palco em mente, ele sabia usar muito bem. Então, às vezes, as cenas, você vê pela ordem das cenas de uma peça que ele está pensando que está acontecendo essa cena aqui porque o ator vai ter que entrar lá em cima com um figurino diferente. Então, já está ali um pouquinho na tessitura da dramaturgia. Isso acho que é um ponto. Tanto que tem muitos estudiosos que dizem, acho que o Ian Cott fala isso textualmente no Shakespeare Nosso Contemporâneo, que o Shakespeare prenuncia um pouco o cinema, porque ele tem esse corte rápido, não só de espaços do palco, mas também de locais de ação, né? O Antônio e Cleópatra é um exemplo ótimo. Você tem cortes que vão de Roma para Alexandria e depois para Grécia e depois para... e era uma dor de cabeça para encenadores mais tradicionais ali até o século XIX, que não entendiam muito bem como é que esse palco básico do Shakespeare funcionava, e era um inferno, porque eles tinham que trocar o cenário inteiro, sobe telão e desce telão. Então, acho que isso também ajuda a gente. Eu estava pensando nessa questão, né, da encenação do século, enfim, encenadores do século XIX, que eram absolutamente voltados para as questões naturalistas, então tem que abaixar cenário, levantar cenário, e como isso deveria ter sido feito em Antônio e Cleópatra,
E hoje eu fico me perguntando sobre esses processos, na verdade, que nós utilizamos, né? A gente tem hoje diversos editais de teatro, falando em teatro de multimídias, teatro de meios, onde você projeta dentro, no espaço, né, alguma coisa que você gostaria. E isso me faz refletir assim, dessa barriga, né? Quase uma barriga histórica que o teatro teve. Não, vamos ser naturalista, vamos ser. Aí teve quase uma barriga histórica do antinaturalismo, e hoje eu acho que a gente retorna um pouco para esse lugar do querer parecer sempre o mais verossimilhante possível da realidade. Mas eu fico pensando que isso, né, essa obsessão por a gente estar sendo sempre muito naturalista em relação ao cenário, em relação a detalhe, vem do quanto estamos nos adaptando enquanto sociedade, de ver programas televisivos, de ver Netflix, de ver, enfim, cuja base é o naturalismo, né? Até quando a gente vê uma série que seja uma série de ficção científica, né? Você tem ali muito bem colocado as bases da física para você se identificar com aquilo o máximo possível. Então, eu fico me perguntando, assim, sabe, sobre essa questão do quão verossimilhante a gente tem que ser, às vezes, no teatro, para poder convencer esse público, né? Porque hoje em dia a gente divide público, né? A gente está ali dividindo cada espectador com Netflix, com Globo, então a gente fica nessa, né? E enfim, eu acho que o teatro ele está voltando para esse lugar de vamos ser o mais naturalistas possíveis por conta dessa questão toda dos streamings, enfim. Acho que tem duas correntes, né, na verdade. Eu acho que se por um lado você tem digamos, esse cenário virtual, né, que a gente vê muito. Por outro lado, também você tem uma vertente expressionista disso. Você tem uma montagem... Eu vou falar de ópera de vez em quando, que é um interesse grande que eu tenho. Tem uma montagem do Don Giovanni, do Mozart, do Casper Holten, se eu não me engano, o diretor, que ele fez recentemente agora para a Royal Opera House. E as projeções são o que está se passando na cabeça dele. Assim, foi meio vendido como um Don Giovanni freudiano. Mas, assim, a priori, eu não sou contra nada, mas uma coisa que me incomoda em qualquer uma dessas vertentes é que elas acabam perdendo o que eu acho que é básico do teatro, e é o que vai fazer a gente continuar sobrevivendo enquanto arte, né? Porque, na verdade, se você for parar para pensar que a gente está numa era em que você pode sentar deitar melhor, né, na sua cama, e você tem um catálogo infinito de coisas para assistir, por que as pessoas ainda saem de casa para esse ritual meio antiquado e esquisito que é ver pessoas fingindo que estão vivendo outras coisas? Eu acho que é porque é uma das poucas artes em que a relação é direta. E aí eu acho que foi o grande choque para todos nós quando a gente teve isso cortado, né? Eu não sei o quanto a Nath sentiu isso, porque a Nath tem um pé no audiovisual também que eu não tenho, eu estou começando agora na marra, mas às vezes me incomoda que isso acaba tirando essa relação ator-espectador, que para mim é a base, assim, coisa que eu não abro mão, tanto que, se vocês forem prestar atenção em todos os episódios, vamos chamar assim, é uma preocupação com o trabalho do ator em cima do texto e como que isso vai ser recebido. Não, peraí, esse trecho daqui você precisa ter um tempo maior, é um trecho difícil, o espectador precisa digerir isso. Acho que essa é a nota que eu mais dou para atores na minha vida, precisa de mais tempo para o público digerir.
E é isso que faz o teatro diferente de qualquer outra arte. É uma arte que, a princípio, não tem mediação. E me preocupa um pouco, apesar de eu achar uma ferramenta incrível essa entrada da realidade aumentada, eu vou chamar assim, né, para a gente não ficar só no audiovisual, dentro do teatro, quanto que isso tira essa coisa basilar do teatro, que é essa relação. Eu ainda estou aqui na terceira ponta do triângulo amoroso, né? Se faz teatro sem diretor, mas não se faz teatro sem ator. Então, eu fico pensando muito nisso, né? Como que a gente usa isso como uma ferramenta, como uma coisa que enriquece a experiência do público, que é sobre isso que se trata. A gente está aqui falando muito de processo, de como foi para a gente, mas o que importa é como vocês recebem isso. Senão, a gente podia ficar fazendo isso em casa. Natália, vamos fazer a cena, vamos. Sim. E o quanto que isso não se torna uma coisa maior, né? Isso falando especificamente de teatro, né? Acho que eu não tenho nem habilitação para falar como é isso no cinema, mas como é que se torna uma coisa a mais e não uma coisa que acaba sufocando essa relação ator-público. Não sei se foi muito confuso. Não, eu acho... Fala, Não, Nath. Fala. não, eu ia falar que... Não, eu acho que é super preocupante. Eu não acho isso dado, não, também não, gente. Eu acho que tem muito disso. Eu acho que o ator, quem vai ao teatro, quem gosta de teatro, tem que entender uma coisa. Se acontecer um cataclisma hoje, a única profissão que vai acordar no dia seguinte vai ter trabalho, porque só precisa do corpo, é o ator. Enquanto se a gente sai desse caminho, dessa máxima, né, tudo fica meio perdido, porque a máxima, na verdade, é essa. O teatro, ele se sustenta pelo ator. Então, músico, sem um piano, sem, enfim, seu instrumento, ele talvez não consiga exercer sua profissão. Agora, um ator consegue exercer a sua profissão sem acontecendo um dos maiores eventos assim mundiais de catástrofe. Tanto que, claro que a gente teve recurso da mídia, né? Porque, enfim, aí a gente agradece a tecnologia, mas o que bombou também, né? De pessoas criando coisas em casa para poder reerguer, né? Reerguer esse cenário atípico da pandemia. Então, a gente não pode se esquecer dessa primazia, assim, do teatro que é o ator. E quando coloca projeção, coloca, enfim, tecnologia, vários meios, isso não tem que vir a priori, isso não tem que vir para, de alguma forma, confundir o público. Eu acho que muita gente tem uma leitura quase de deixa eu colocar uma projeção aqui para confundir o público. Não, isso tem que ajudar o público na percepção do todo e não alterar, na verdade, o que já está dado. Porque está dado, o teatro está dado. Assim, é uma experiência que está ali, né? Que vai ficar ali independente de ter ou não um aparato eletrônico, de ter ou não a iluminação cênica, de ter ou não. Vai acontecer. Então, eu acho que pensar, né, eu fico pensando em todas essas ferramentas que a gente utiliza, né, e existe até lembrando um pouco da Vanucci, o Antônio, que é a Alessandra Vanucci, diretora de teatro, né, ela fez... Qual é o nome da peça? Meu Deus, esqueci. Descoberta das Américas? Descoberta das Américas. Ela estava falando uma vez para a gente em aula que ela colocava uma rede, né, como cenário. É um monólogo também, Descoberta das Américas, para quem não viu, e ela colocava uma rede como cenário, e aí ela começou a se questionar a necessidade dessa rede, né? Qual era a serventia da rede, né, dentro do cenário, dentro da peça. E aí ela falou, olha, vou largar a mão, porque isso não está sendo usado, na verdade, para melhorar a experiência. Isso está sendo usado de uma forma estética, de uma forma que pode, inclusive, até confundir. E ela retira, né? E aí ela passa a fazer a Descoberta das Américas sem essa rede. Então, essas preocupações eu acho que a gente tem que ter um pouco. E aí, puxando um pouco a sardinha para o meu lado,
eu acho que aí um pouco entra a mão do diretor, né? Ou seja, lá qual for o nome que você for dar para essa função, né? Essa função da pessoa que cria o eixo de sentido dentro daquele espetáculo, né? Porque por mais que você esteja montando, sei lá, um Beckett, teatro do absurdo, o nome já diz, né? Aquilo ali é para justamente mostrar a falta de sentido que a gente via na humanidade pós-Segunda Guerra, mas tem ali um caminho que você tem que propor, porque senão, por quê? Assim, eu me questiono se os grandes autores, não importa se o Shakespeare, se o Sófocles, se o Ibsen, o quanto que eles têm o lugar deles pela própria obra em si, ou porque essa obra é permeável, porque essa obra pode ser lida de várias formas em várias épocas e por isso se mantém atual. Por que essa história desses dois nobres escoceses que assassinam um rei por ambição continua atual numa época que tem pouquíssimas monarquias e que o assassinato é uma ferramenta menos usada na política do que era no século começo aí do 17, né, peça de 1600 e pouco. É porque tem temas ali universais que podem ser lidos de formas diferentes, e aí, pelo menos como eu vejo meu trabalho enquanto diretor, e eu sinto isso muito na Natália como atriz também, como que aquele cenário, aquela projeção, aquela inflexão mínima da voz, aquela virada do olhar para o outro lado, quanto aquilo soma sentido, ou se não quiser usar essa palavra sentido, que tem gente que não gosta, acha que não precisa ter sentido, como é que aquilo enriquece, como é que aquilo faz ser uma coisa mais completa, a que aquilo serve? Porque se não serve a nada, pode ser tirado, e a gente tem experiências que mostram isso, né? Eu acho um puta exemplo para mim, apesar de que eu esteticamente seja diferente, é o Grotowski, né? O cara literalmente terminou com os atores entrando numa sala, né? No último espetáculo, o Apocalipse com Figuras, os atores com a roupa que eles tinham saído de casa, uma sala vazia com uma iluminação normal, né? Não era uma iluminação teatral. Ele despiu de tudo, mas ele despiu de tudo porque ele sabia que aquilo dali se propunha a isso, né? A história de um grupo que está fazendo uma festa de bota fora, né? Que é uma coisa muito comum na Polônia, pelo menos era na época do Grotowski, que eu não sei se ainda é, não conheço cultura polonesa a fundo. E na casa vazia, é parte da tradição, tem que ser na casa já sem os móveis. E eles encontram esse mendigo meio maluco que acha que é Cristo. E aí ele... Spoiler, eu só estou contando isso porque, infelizmente, a gente tem pouquíssimos registros desse espetáculo. Todo mundo acaba um pouco acreditando nele. Mas por que ele despe de tudo? Porque podia ser despida. É uma casa despida, com a luz que ela tem, com a roupa que os convidados foram, assim como o público, que também é convidado, está com a roupa que resolveu usar. Então, tudo isso não é também, para a gente não ser purista para o outro ponto, né? Não é também vamos fazer todo mundo com roupa de ensaio no palco vazio. Isso pode não funcionar. Assim, não vou dizer cada texto, né, para não ser textocêntrico, apesar de eu ser, mas cada material é um material, cada proposta é uma proposta. E, assim, novamente, defendo, se está ali, tem que ser para o público ter a melhor experiência possível. Gente, perfeito. Já, infelizmente, acho que eu vou dizer que a gente vai estar se encaminhando para o nosso final já aqui. Vou tecer breve comentários, caso alguém também queira, convidando de novo a ITC, fica à vontade. Então, eu sou, você acabou de falar, né, da até melhor experiência, e é tudo, né, falando do ecrã, a gente está falando tanto do teatro agora, né, a gente, né, retomando que a gente está aqui num evento de audiovisual, e o teatro eu considero também um tipo de audiovisual, né, ele tem áudio e um visual, mas óbvio que aí eu estou exagerando, né? Eu vou muito além, e para também, mesmo que seja um teatro sem projeções, né? Isso para mim também, da minha personalidade ou do meu pensamento, acho que tudo é possível, tudo vale ser testado e colocado num palco, mas eu concordo, concordo com o Antônio, eu acho que tem que ser com parcimônia e aquilo fazer sentido para estar ali. Eu viajei, por que não ter um palco onde está vazio, ter um ator e ele
interage com objetos que a galera vê com o telefone dela, numa realidade aumentada. Imagina que louco, né? O cara não vê, a galera vê, e cada um vê de uma forma. Óbvio que eu já estou juntando aí, de repente, um projeto aí para se alguém quiser pescar aí. Se eu roubar essa sua ideia, não reclama. Mas eu acho que assim, acho que tudo é válido no audiovisual, ver o catálogo, né, do ecrã, tipo assim, né, sempre que eu vejo uma nova obra no ecrã de performance, game, vídeo, eu fico, cara, que bom que alguém parou para fazer isso desse jeito. Podia ser diferente? Podia. O próprio diretor chega e fala, não, pô, achei que podia ser um pouco diferente depois, porque, né, toda obra, eu acho, pelo menos em filme, então você só entrega, né? A Mesa mais cedo falou, você não termina o filme, você entrega o filme para o mundo. Você vai rever daqui a 2 dias, você vai, putz, né, tá horrível. Então, acho que tudo é válido dentro de uma lógica do que o texto pede, do que o roteiro pede, do que a sua ideia pede, né, do que for. Então, era isso que eu ia falar. Acho que tudo pode ser experienciado. Comentar, se falou de Beckett, né? Por que não? E puxar, então, para o ecrã. Nós temos uma primeira vez jogos esse ano. E, curiosamente, temos um jogo baseado, né? Uma adaptação de Esperando Godot, que, curiosamente, ele chama de uma simulação. Né? Esperando Godot, uma simulação. Então, é interessante. Né? A própria peça, talvez, como espectador, seja um tipo de simulação também, mas vale a pena se vocês dois... né, os performances aí não viram, o público também, a gente vai ficar aí até hoje, que é o último dia. E agradecer aí a presença, a essa inserção, né, pelo Antônio no audiovisual. Natália, não sabia que também já tinha flertado, trabalha também como atriz ou faz mesmo o seu próprio audiovisual, legal saber. E Não, agradecer mesmo. eu trabalhei, Daniel, num filme só por hora, que foi A Vida Invisível, do Karim. Ok. Aí foi uma experiência assim, muito legal, e aí eu resolvi também estudar mais audiovisual a partir disso. Você tem vídeo de performance também, que eu sei. Tem vídeo performance também, verdade. E não só isso, acho, né, o próprio Valsa, eu não vi ela ao vivo, né, gente, eu falei com o Antônio, assim, cara, adoraria ver. O que eu ia comentar também, né, tipo, eu posso estar jogando assim, né, de repente vão falar no Twitter aí de mim, que talvez a experiência do cinema como sala, tô jogando qualquer coisa aqui, né, possa talvez morrer, eu acho que não vai morrer não, mas eu acho que ela morreria antes do que talvez a experiência do teatro como sala de teatro ou como coisa. Eu acho que a gente não precisa nem entrar nisso, porque, né, o papo é interessante para entrar. Mas talvez sim, porque hoje em dia, né, muita gente já não sai de casa, vê filme em casa mesmo por valor, por, né, outras coisas. Eu estou com saudade no cinema, no teatro, tudo, mas joguei esse interesse aí. Comentando um pouco do audiovisual também, de verdade, os dois, né, que trabalharam no Valsa, eu só vi o Valsa, a versão online dele, não sei se está disponibilizada, mas foi curioso ver como é um monólogo, mas como, eu não me lembro agora se tem cortes ou não, mas tipo assim, ele parece quase que também não tem cortes, mesmo se tiver, como é que foi esse... E não é uma pergunta não, né? Só questionando também, para a gente já encaminhar para o final. Como foi interessante também essa adaptação também, né, de um monólogo para uma coisa que é filmada ali, diferentes ângulos, onde também cada um sentado numa sala já tem diferentes ângulos de uma pessoa apresentando, mas é isso, gente. Então, eu queria falar disso, eu queria também falar de adaptações, né? Tipo, seja sempre houve adaptações, né, da literatura para o teatro, para o filme, né, ou tudo mais. Então, não vou parar de falar, que eu falo muito também. Agradecer a presença de todos, se os dois tiverem considerações finais também. E adorei o papo, gente. Aí, boa noite. É isso. Eu acho que eu queria fechar com uma frase do Shakespeare que tem a ver com essa coisa de, né, da experiência, mas ao mesmo tempo do pensar no que aquilo vai ser, que é um trechinho do Hamlet, o conselho do Polônio pro Horácio, desculpa, pro Laertes, filho dele, que diz assim, e acima de tudo seja fiel a si próprio, porque assim como a noite segue ao dia, você nunca será falso com ninguém. Natália, alguma coisa? Alguma fala? Não, só, e depois dessa frase, não. Eu tô... nem podemos, né? Vou fechar aqui, gente. Mas obrigada pela oportunidade. Agradeço muito estar aqui vivendo essa experiência que, para mim, é nova também. É isso, boa noite, gente. Vou encerrar aqui. Aplauso, fecha a cortina aí. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, tchau, tchau.